Olá, alunos do primeiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências a gente vai continuar com o estudo de recursos naturais. A aula passada a gente iniciou conhecendo o que são os recursos naturais, para que eles servem e estudamos a água como recurso natural. Hoje nós vamos estudar dois recursos, ar e terra. Vamos lá? Então já separa logo a atividade. Se você tem atividade impressa relacionada a esse assunto, recursos naturais do nosso planeta, ar e terra, você pega ela aí. Se você não tem, pede para a mãe, para o pai, para o irmão, tirar uma fotinha da atividade e depois, quando você tiver o tempinho, você pode estar copiando e respondendo no caderno, tá bom? Então já separa logo o material que a gente vai usar no finalzinho da aula. Então vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. É a mesma habilidade, a habilidade 13, que diz o seguinte: reconhecer a importância dos recursos naturais em nosso planeta, compreendendo que são essenciais para a continuidade da vida na Terra, tá certo? Então essa é a nossa habilidade que vamos trabalhar hoje. Então, para a gente iniciar, a gente já sabe o que é recurso natural, que a gente viu na aula passada. Vocês lembram que são recursos naturais? Trouxe um slide para a gente relembrar. Então, tentem aí lembrar o que foi dito na aula passada do o que é, para que servem os recursos naturais. Qual a importância do ar e da terra para os seres vivos? Você acha que o ar e a terra têm importância para nós, seres vivos? E que importâncias são essas? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Vamos lá? Então, os recursos naturais, a gente já viu o que é isso. A gente viu que recurso natural é tudo que o ser humano pode encontrar na natureza e usar para satisfazer suas necessidades e garantir a sua sobrevivência. Então, tudo que nós, seres humanos, retiramos da natureza para fazer algo para a gente utilizar é denominado recurso natural. E os recursos naturais são diversos. A gente tem o solo, que a gente vai estudar hoje, compreender um pouquinho como é esse recurso natural. Os ventos são recursos naturais, as florestas, a água, como a gente viu na aula passada, também é um recurso natural. A gente utiliza a água para as nossas necessidades diárias, como beber, cozinhar, higiene pessoal e várias outras utilidades que a água tem, como nós vimos. Então, recurso natural é aquilo que a gente utiliza e ele é retirado da natureza. Os animais também são recursos naturais, então a gente utiliza os animais para se alimentar, para transporte, para o lazer, tem várias utilidades. E os vegetais também são recursos naturais. Os vegetais a gente utiliza para se alimentar, para gerar energia e vários outros usos, tá bom? Então, tudo isso aqui que está mostrando na imagem são recursos naturais e eles são tirados da natureza. O ar é um recurso natural, então o ar é um recurso natural. O ar é um recurso natural essencial para todas as formas de vida. Todos os seres vivos precisam do ar para viver. Tanto os vegetais como os animais e nós, seres humanos, precisamos do ar para a nossa sobrevivência, tá certo? Então, todos os seres vivos precisam do ar. O ar é formado por vários gases. E esses gases formam uma camada que envolve o nosso planeta, chamado atmosfera. Então a gente já estudou, né, as camadas da Terra, já estudou que a Terra tem a maior parte dela é coberta por água, que é essa parte em azul. Vimos também que a Terra é formada pelos continentes, que é a parte terrosa, onde nós vivemos, que é essa parte esverdeada, né? E vimos também que a Terra, ela tem regiões esbranquiçadas, que é as regiões dos polos, onde vamos ter uma grande quantidade de neve e gelo, por isso que ela tem essa coloração amarelada. Mas vocês podem ver aqui, ó, pelo meio, que tem umas manchinhas brancas. Essas manchas brancas são representações de ventos, de furacões, de tempestades, de nuvens, tá certo? Então, isso é o que vai formar nosso planeta. E todo ele é envolto por uma camada invisível, que a gente não consegue enxergar, mas que ela existe. E essa camada ela é composta por gases que vão formar a atmosfera, tá bom?
E por que que o ar é tão importante? No ar existe um gás que é o oxigênio, e esse gás chamado de oxigênio, ele é extremamente importante para que nós, seres humanos, animais e as plantas, respirem, forneçam oxigênio para nossas células. Como mostra aqui, ó, a menininha puxando o ar para dentro dos pulmões e soltando. Esse é o processo de respiração. E qual é a função desse processo de respiração que a gente faz continuamente? É levar o ar para dentro dos pulmões e lá nos pulmões a gente vai utilizar apenas o oxigênio, que é um gás presente no ar. Esse oxigênio é um gás que tem uma extrema importância para as nossas células se manterem vivas, que são os tijolinhos que vão constituir todo o nosso corpo. Então, se a gente respira, a gente está absorvendo oxigênio. E esse oxigênio é importante para manter os nossos órgãos, os nossos tecidos funcionando e nós como um todo. Por isso que é tão importante o ar. Então, a importância principal do ar é esse gás que tem nele, que é o oxigênio, não esqueçam, viu? E esse gás ele é necessário para a sobrevivência dos seres vivos no processo de respiração. Usos do ar. O ar, quando está em movimento, dizemos que é o vento. Então, o vento é o ar em movimento. Mesmo a gente não conseguindo ver, a gente pode senti-lo. Então, esse recurso, o vento, ele é muito utilizado para a geração de energia, que é também chamada de energia eólica ou energia dos ventos, que nada mais é do que a construção, ó, desses grandes cataventos que vem mostrando aqui, ó. É a construção desses grandes cataventos e as hélices desses cataventos irão girar com a força do vento. E dessa forma vai gerar energia elétrica que a gente pode estar utilizando para ligar nossos equipamentos eletrônicos. Então, o recurso natural vento, ele é utilizado principalmente para o quê? Para a geração de energia, mas a gente utiliza o vento para outras coisas, fazer a ventilação da nossa casa, quando a gente abre as portas e janelas, deixa o clima mais agradável no interior da nossa casa. A gente usa o vento também para secar as roupas, por exemplo. Então, o vento, o ar, ele é utilizado de várias formas, além do processo de respiração, que é extremamente importante, tá bom? Compreendido? Ótimo. Então, vamos ver agora o recurso natural terra. A terra é um importante recurso natural, que também pode ser chamado de solo ou de chão, certinho? Qual é a importância da terra? As principais importâncias da terra são: primeira, produção de alimento. É na terra, é no chão, é no solo que nós iremos produzir os alimentos que nós utilizamos diariamente. Seja ele de origem animal, através da pecuária, que é a criação de animais que nós utilizamos para nossos benefícios, como o cavalo, que é usado no transporte, o gado, que é usado para a produção de carne, de leite, derivados, as galinhas, que é usado na alimentação. Então, esses animais que nós estamos vendo aqui, eles necessitam da terra para sobreviver. Por quê? Porque é na terra que irá crescer os vegetais, as plantas. E esses animais se alimentam de grama, que é um tipo de planta que nasce do solo. Por isso a importância, a relação da criação de animais com relação ao recurso natural terra. Então, a produção de alimento animal precisa da terra para ocorrer. E também, ó, a produção de alimento de origem vegetal precisa também, porque, como eu acabei de falar, as plantas precisam da terra para ter um meio onde crescer e se desenvolver. Dessa forma, elas vão ter um local para se desenvolver e gerar os seus frutos, suas verduras, seus legumes, que nós, seres humanos, iremos utilizar para a alimentação. Então, uma das principais importâncias da terra é essa: produção, geração de alimento, tanto de origem animal como de origem vegetal, certinho? Esse é o primeiro uso. O outro uso que eu trouxe aqui, ó,
fornece vários outros recursos naturais para os seres vivos. A terra, o solo, ele fornece vários outros recursos naturais que nós utilizamos, como a água de poços, que vai percorrer todo o solo, vai ser filtrada e vai servir para a gente utilizar. Os minerais que nós usamos para a construção de vários objetos metálicos, por exemplo, ou a construção de casas, como o cimento e o tijolo. Isso tudo vem do solo, vem da terra. Vamos lá compreender mais um pouquinho cada um deles. Ó. Os múltiplos usos da terra. Um dos primeiros múltiplos usos é o qual? É a purificação da água. A terra, ela funciona como um purificador da água, vocês sabiam? O que seria isso? As camadas da terra atuam como um filtro, limpando a água que passa por ele. Como a gente pode ver aqui, ó. Aqui tem um experimento que mostra o quê? Quando eu tenho uma terra completinha, coberta com uma vegetação, uma terra só com folhas e uma terra sem nenhuma cobertura, só terra mesmo. O que é que ocorre quando eu jogo água nessa terra? Quando tem apenas terra, a água fica suja, a água que passa por ela fica suja. Quando eu tenho já algumas folhas secas, já filtra mais, ficando um pouquinho mais clara. Mas quando eu tenho a terra coberta por vegetais, essa água é extremamente filtrada pela ajuda da terra e também pela ajuda das raízes das plantas, que vão estar atuando para fazer esse filtro. Por isso que a água que a gente captura lá de poços, que é aquelas águas debaixo do solo, de algumas camadas profundas do solo, ela é uma água pura, limpa, não necessariamente sem micro-organismos, mas uma água que foi filtrada pelas várias camadas que a terra apresenta. Então, um dos usos da terra é o quê? Purificação da água. As camadas da terra limpam as águas da chuva, servindo para a gente utilizar essa água posteriormente. A terra também serve de habitat para os organismos. O solo serve de abrigo e moradia para vários tipos de animais, como o tatu, a minhoca, além de micro-organismos como fungos, bactérias e protozoários. Então aqui nessa imagem, o que é que a gente pode ver? Ó? Que a terra, ela serve de lugar para as plantas se fixarem e se desenvolverem, mas também serve, ó, local de moradia de alguns animais, como as minhocas. As minhocas, elas cavam buracos no chão e vivem lá. O tatu, da mesma forma. A formiga também. Todos esses animais vivem na terra, então serve de habitat, de moradia para esses animais. E tem animais, tem seres vivos, quer dizer, minúsculos, bem pequenininhos, que a gente não consegue enxergar a olho nu, que são os micro-organismos. Esses micro-organismos são fungos, bactérias, que também vivem no solo. Então, esse local, esse solo, serve de abrigo, de moradia para vários tipos de animais. É um outro uso da terra. A terra também serve como base da infraestrutura humana. Os seres humanos modificam o ambiente para atender suas necessidades. Então, os seres humanos, aonde chegam, eles vão adaptar aquele ambiente para construir suas moradias. Então, essa região aqui, ó, que tem um rio e várias colinas, foi adaptado para os seres humanos viverem. Foi construído pontes, estradas, praças, as residências, para suprir as necessidades do homem se deslocar, do ser humano se deslocar e viver naquele local. Então, o chão ele serve de base para a construção das casas, das ruas, das avenidas. É sobre o solo que são construídas cidades, casas, prédios, ruas e avenidas. Então, o chão, a terra serve de base, local aonde vai ser construído essas estruturas, tá bom? Fornece também os materiais para a construção. Além da terra servir de base, de local para a construção das cidades, ela também, a terra, fornece os materiais para essa construção. Então, a terra é fonte de diversos materiais fundamentais para o desenvolvimento humano, como os minerais,
as rochas, argila, areia, carvão mineral, ferro, entre outros. Então aqui ó, tem uma variedade de metais que são retirados do solo, são extraídos do solo. Então são recursos naturais originados a partir do solo e extraídos dele. E aqui embaixo ó, nós temos vários materiais bem comuns no nosso dia a dia. Cimento, tijolo, brita, areia, terra, telha. Todos esses materiais a gente usa para quê? Para a construção das nossas casas. Então, todos esses materiais, eles têm origem na terra. É retirado da terra, do solo, que vão fornecer esses materiais que servem para a construção das casas. Mas vários metais, como eu falei também, ó, como o alumínio e o ferro, que é muito comum na fabricação de panelas e utensílios domésticos, o cobre, o ouro, a prata, que é utilizado também na produção de joias, o aço, o bronze, o chumbo. Então, tudo isso é retirado do solo. Então, o solo tem como fornecer esses recursos naturais. O solo também serve para a produção de alimentos, como eu falei lá no início, né? Então, a terra é base para a agricultura e pecuária, fornecendo a alimentação dos seres vivos e dando suporte à vida. Então, sem a terra, não teria como a gente criar animais para a gente usar na alimentação e nem a agricultura, que é a produção de vegetais utilizados na nossa alimentação. Isso tudo depende da terra, depende do solo. O solo também é usado para a produção de fibras. A terra é na terra que é cultivado fibras importantes para o ser humano, como o algodão e o sisal. O algodão é uma planta e os fios dela servem para a produção de tecidos, que vai dar origem às roupas. E o sisal, que é essa planta aqui de baixo, também dá origem a um tipo de fibra que é usado para fazer principalmente cordas. Por isso que a maioria das cordas é corda de sisal, que tem essa corzinha de palha, tá bom? Então é importante, o solo é importante porque vai servir de base para a sobrevivência desses vegetais que fornece um recurso para nós. Certinho? Compreendida essa parte aí, compreendeu o que é o ar, qual a importância do ar para os seres vivos e o que é a terra e quais são os usos da terra para os seres vivos? Perfeito! Então agora a gente vai fazer o quê? Praticar com atividades aí que eu falei, a atividade impressa. Se você tem ela, tá aí do ladinho, vamos fazer a correção. Se você não tem essa atividade, tira uma foto na hora da atividade, depois copia e tenta responder agora, durante a aula, tá bom? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, ó, enumere as cenas de acordo com as indicações para mostrar como o solo foi transformado, como é que ele foi utilizado. A primeira é o quê? Construção de moradias. Nós vimos que o solo serve sim, né, como base para a construção e também fornece os materiais necessários para a construção das moradias. Vimos também que o solo pode ser transformado em pasto, que é o local onde alguns animais vão se alimentar para servir para os seres humanos. E o solo também serve como abrigo de animais, local de moradia, habitat. Então vamos ver as imagens e vamos associar a cada uma dessas utilidades do solo, tá bom? A primeira imagem aqui, ó, o que é que nós temos? O que é que vocês estão observando aí, ó? Temos o quê? Várias formigas, e essas formigas, vocês acham que elas estão o quê? Fazendo aqui nesse buraco? É o local da casa delas, né? É onde elas moram, é o habitat delas. Então, nessa imagem aí, o solo está tendo qual utilidade para as formigas? Construção de moradia, pasto ou abrigo de animais? O que é que vocês acham? A formiga é um tipo de animal. Então, aqui, ó, está servindo de abrigo, né não? Então, vamos ver a resposta, ó. Ah, botou foi construção de moradias para essa. Então, vamos logo para cá e depois a gente vê as imagens. Então, construção de moradias é como a gente vê aqui nessa imagem do meio. Eu tenho várias casas, eu tenho a rua, eu tenho uma calçada. Isso é o quê? É um bairro. E esse bairro, ele serviu o quê? Ele foi construído a partir da sua base. Teve como base o chão, o solo. E os materiais também para a construção dele foi retirados do solo. Então, a construção de moradias diz respeito à
imagem aqui do meio. Então, no círculo do meio, você vai colocar o número 1. Se você colocou o número 1, ótimo, você acertou. Se você ainda não respondeu, você pode estar colocando o número 1 na imagem do meio. O número 2 aqui, ó, é pasto. Aonde é que eu vou ter pasto? Na primeira imagem, que mostra as formiguinhas, ou na segunda imagem, que mostra várias vaquinhas? O que é o pasto? É um local coberto por grama que serve para a alimentação de alguns animais. Onde é que eu tenho isso? Na primeira ou na última imagem? Na última, né? Então, a gente vai colocar o número 2 aqui, ó, na última imagem, que é a construção de pasto, que é o local onde o gado vai ficar para poder se alimentar. Então, aí está mostrando o uso do solo, que é o quê? A criação de animais, que é a pecuária, como a gente pode chamar também. E aqui, ó, é o quê? Só sobrou o número 3, que é o quê? Abrigo de animais. Então, o solo também serve de moradia para alguns animais. A gente viu que serve de moradia para o tatu, para a minhoca, mas também serve de moradia para a formiga. Então, o número 3 a gente vai colocar, ó, na primeira imagem. Então, a sequência correta aqui dos usos do solo é o quê? 3, abrigo de animais, na primeira imagem. 1, construção de moradias, na segunda imagem. E na última imagem nós temos o 2, que é o pasto, que é para a criação de animais. Certinho? Compreendido? Corrigiram? Vou dar 30 segundinhos só para tirar uma foto que não tem atividade, tá bom? Prontinho, vamos lá, deu tempo. Só tirar uma foto, as respostas são bem simples. Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão fala o seguinte, ó. Identifique as frases, são verdadeiras com V ou falsas com F. Então, as frases que forem falsas, a gente coloca um F. As frases que forem verdadeiras, a gente coloca um V no parênteses. Vamos lá. Primeira frase diz o seguinte, ó. Os seres vivos precisam do ar para viver. O que é que vocês acham? É verdade ou é falsa essa frase? Os seres vivos precisam do ar para viver? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Então, se os seres vivos precisam do ar para viver, essa afirmativa está o quê? Correta, está verdadeira. Então, a gente vai colocar aqui V de verdadeiro. Todos os seres vivos, animais ou vegetais, precisam do ar para sobreviver, porque eles utilizam ar naquele processo que eu expliquei para vocês, da respiração, que é a entrada de um gás muito importante dentro do nosso organismo, tá bom? Então, a primeira frase é verdadeira, então vamos colocar a letra V de verdadeiro. A segunda frase diz o seguinte, ó, no ar existe um gás chamado oxigênio. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Vocês lembram disso aí que eu falei na aula de hoje? A gente viu que o ar é um conjunto de gases. E um dos gases que é muito importante para os seres vivos é o gás oxigênio. Então, essa afirmativa está o quê? Verdadeira. Existe um gás chamado oxigênio no ar, sim. Então, a segunda frase nós vamos colocar V de verdadeira. Tá bom? Certinho? Respondido, compreendido. Vamos para a próxima. O oxigênio não é necessário para a sobrevivência dos seres vivos. O que é que você acha? É verdadeiro ou falso? Então, a gente viu que os seres vivos precisam do ar para sobreviver. Vimos que também é verdadeiro que no ar existe o oxigênio. E na terceira frase diz que o oxigênio não é necessário para a sobrevivência dos seres vivos. Verdadeiro ou falso? Muito bem, falso. Por que que é falso? Porque o oxigênio é o gás utilizado na respiração. Nós absorvemos oxigênio. Nossos órgãos, nossas células, todo o nosso organismo precisa do oxigênio para sobreviver. Então, ele é importante, ele é necessário. E a frase diz que ele não é, por isso que está falsa. Bom? Então, a terceira frase nós vamos colocar F de falso. E a última frase?
O ar parado é chamado de vento, tá correto? Não, né, gente? A gente viu que é o ar em movimento que é chamado de vento, tá bom? Então, a última aqui, ó, é falsa. Eu botei verdadeiro, mas é falso, viu? F de falso. Tá certo? Então, a sequência correta é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, tá bom? Certinho? Respondido. E a última questão diz o seguinte, ó, marque T na imagem que mostra o uso da terra e marque A na imagem que mostra o uso do ar. Então, nós vamos ver as imagens e vamos identificar o que está sendo usado, qual recurso está sendo usado. Se for terra, marcamos T. Se for o ar, marcamos A. Vamos lá. A primeira imagem aqui está mostrando o quê? Pessoas produzindo, cultivando arroz. Isso aqui é a agricultura, que utiliza o solo para a produção de vegetais. Se está utilizando o solo, qual é o recurso natural? Terra. Então, vamos colocar letra T. Certinho? Ótimo. Aqui embaixo nós temos o quê, ó? Várias crianças brincando na água da praia, no mar. Que recurso é esse? Água. Tem água aqui para a gente marcar? Não, então a gente não vai marcar nada aqui nessa imagem. A terceira imagem mostra o quê, ó? Vocês lembram disso aí, ó? São os cataventos que servem para gerar energia a partir do vento, que é o ar em movimento. Então, aqui nós vamos marcar o quê? Que aqui o recurso que está sendo utilizado é o ar. E a última lá tem o quê? Vários animais em um pasto. E nós vimos que o pasto é uma das formas de utilizar o solo para a criação de animais. Então, qual é o recurso que está sendo utilizado ali? Principalmente é a terra. Então, vamos marcar T de terra. Então, primeira imagem T, a segunda imagem nenhum, porque nenhum dos recursos que está na questão está sendo assinalado. A de ar e T de terra. Certinho? Compreendido? Perfeito. Bem simples a questão, não é? Então, gente, o que foi que nós aprendemos hoje? Que o ar é um recurso natural muito importante. Ele é utilizado para a respiração, onde nós utilizamos o gás oxigênio, um dos gases presentes no ar. Vimos também que a terra é um recurso natural muito importante e ela vai fornecer vários usos, várias utilidades, como a produção de alimento e fornecer vários materiais para a nossa sobrevivência. Certinho? Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e compreendido esse assunto e até a próxima. Tchau!